Olá, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais. Cá estou eu, Professor Alan, em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou contar para você como foi o desenvolvimento, a formação de um dos eventos políticos, aliás, geopolíticos mais importantes da história contemporânea, a chamada Guerra Fria. Conhece a história? Então, vamos que é depois da vinheta. Partiu! A partir do fracasso nazista em Stalingrado, em 1943, na Segunda Guerra Mundial, ficava cada vez mais claro para os aliados que a derrota da Alemanha e do eixo, com Itália e Japão, era inevitável. Diante disso, os últimos anos do maior conflito da história da humanidade foram marcados por uma série de conferências que, aos poucos, estabeleciam como seria o sistema internacional após a guerra. Aos poucos, a chamada Guerra Fria assumia seus contornos. Em 1945, em Yalta, na Crimeia, reuniram-se Winston Churchill, pela Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, pelos Estados Unidos, e Joseph Stalin, pela União Soviética. Na Conferência da Crimeia, os três líderes estabeleceram princípios internacionais, como o de autodeterminação dos povos e as bases para a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Contudo, a reunião também começou a traçar as bases do mundo bipolar ao dividir a Península da Coreia pelo paralelo 38 graus norte, estabelecendo um sistema capitalista ao sul e outro socialista ao norte. Em 1945, já com a Alemanha nazista derrotada, ocorreu nos arredores de Berlim a Conferência de Potsdam, reunindo novamente soviéticos, britânicos e estadunidenses. Nessa ocasião, foi confirmada a divisão da Europa em áreas de influência socialista e capitalista. E também foi selado o destino da Alemanha e de sua capital, Berlim. A porção ocidental do país formou a República Federal Alemã, capitalista, e a porção oriental, a República Democrática Alemã, socialista. Berlim, ainda que integralmente dentro da porção socialista, também foi dividida, com sua porção ocidental capitalista e oriental socialista. Em 1947, contudo, o presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, estabeleceu uma doutrina anticomunista, buscando conter o avanço do socialismo soviético. Foi o que ficou conhecido como Doutrina Truman. O fato foi denunciado em um relatório pelo russo Andrei Djanov, que denunciou a política estadunidense como sendo algo que poderia levar a uma nova guerra total. Em 1949, a porção ocidental de Berlim foi oficialmente anexada à Alemanha Ocidental. A reação soviética foi imediata, decretando o bloqueio de Berlim. Estados Unidos e Inglaterra passaram a manter o abastecimento da porção ocidental da cidade por via aérea, em um corredor aéreo exclusivo. Ainda em 1949, os soviéticos desbloquearam a cidade. Contudo, muitos moradores da porção socialista de Berlim e das cidades socialistas do entorno passaram a emigrar para o bloco capitalista, uma forma de escapar às pressões do governo oriental. Diante da fuga de população em 1961, por iniciativa do lado socialista, foi iniciada a construção do famoso Muro de Berlim, que cercava toda a porção ocidental da cidade, funcionando tanto para evitar a imigração quanto para ocultar as diferenças entre os dois modelos socioeconômicos. O muro começou a ser erguido na madrugada do dia 13 de agosto de 1961 e acabou separando famílias por décadas. Nos primeiros dias, uma deserção ocorreu, quando o guarda oriental Konrad Schumann pulou o arame farpado, que inicialmente dividia um trecho da cidade e passou para o lado ocidental. Podemos estabelecer que a Guerra Fria foi um enfrentamento político entre o socialismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo pelos Estados Unidos. Se tratava de um tenso jogo pela hegemonia global, que por vezes colocou o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Tanto estadunidenses quanto soviéticos precisavam, contudo, de apoio. E o processo de reconstrução do mundo, após a Segunda Guerra Mundial, gerou as oportunidades para ambas as potências. Em 1947, os Estados Unidos estabeleceram o Plano Marshall, com empréstimos a juros baixos para a Europa Ocidental, divulgando o American Way of Life. Já os soviéticos, em 1949, estabeleceram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, com economia planificada e redução da dependência do capital ocidental. Na Ásia, os americanos atuaram com o Plano Colombo para a reconstrução japonesa.
O avanço do Plano Marshall e da doutrina Truman levou os soviéticos a responderem com o fim do apoio às democracias populares. Golpes promovidos por partidos comunistas com apoio soviético estabeleceram o chamado socialismo burocrático em países como Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Albânia e Alemanha Oriental. Os governos que se formaram foram autoritários, com supressão de direitos individuais, censura à imprensa e perseguição a opositores, além, claro, seguindo o modelo soviético, de uma economia planificada. Contudo, se as perseguições ocorriam na porção socialista, elas também ocorriam no lado capitalista. Nos Estados Unidos, o senador republicano Joseph McCarthy coordenou entre os anos de 1950 a 1957 o Comitê de Atividades Anti-Americanas, perseguindo intelectuais, cientistas e artistas acusados de ações à esquerda política ou pró-soviéticas. Muitos livros, peças de teatro e filmes foram considerados subversivos. Delações premiadas e depoimentos de caráter inquisitorial foram a principal estratégia. Em muitos casos, os acusados eram presos, perdiam empregos ou, se estrangeiros, eram deportados, o que, aliás, aconteceu com o inglês Charles Chaplin, que teve de voltar à Grã-Bretanha. Todo o processo foi apelidado de caça às bruxas, ou macartismo. Porém, a Guerra Fria também foi o palco do surgimento de alianças militares. Em 1949, sucedendo o Tratado de Bruxelas, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, de caráter anticomunista, e que existe até hoje. A resposta soviética se deu em 1955, com a criação do Pacto de Varsóvia, em oposição à Aliança Militar Capitalista. A partir daí, o mundo flertava com o desastre. Desde o bombardeamento nuclear de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, a União Soviética buscava um arsenal nuclear, tendo sucesso em 1949, com a detonação de sua primeira bomba atômica, a RDS-1. Os Estados Unidos, contudo, deram o passo adiante em 1952, criando a bomba H, bomba de hidrogênio, com os soviéticos acompanhando em 1953. Para se ter uma ideia, em 1961, a União Soviética detonou a Tsar Bomba, que com 50 megatons tinha o poder equivalente a 3.300 vezes a bomba de Hiroshima. Ou seja, ainda que a Guerra Fria tenha esse nome porque, felizmente, as duas potências nunca entraram em guerra direta, ambas arriscaram o mundo a uma guerra nuclear. E suas disputas levaram a um sem número de guerras, golpes e revoluções que, ao longo de todo o período, foram responsáveis, estima-se, por cerca de 25 milhões de mortes. Ou seja, a Guerra Fria matou mais que a Primeira Guerra Mundial. Mas e aí? Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Então, já sabe, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, curte o vídeo e, no mais, um fortíssimo abraço e que a força, caro sempre, esteja com você. Tchau, tchau!